pessoal, estamos ao vivo aqui no canal do YouTube da Faculdade Uniguaçu, mais um sábado com vocês, a primeira live do dia com o professor Fernando Maradona, que vai falar sobre liberação miofascial e biomecânica das lesões na musculação. É um conteúdo imperdível, vem comigo com mais uma live nesse sabadão. Mas quando é uma forma indireta, quando você pergunta para a pessoa como é que machucou, não sei, né? Não sei como iniciou, quando iniciou e qual o exercício que desencadeou, ela não consegue explicar. Isso é de uma forma indireta, mas tudo tem uma causa, talvez ela não é compreensível e talvez pelas cadeias, pelas linhas faciais, pela postura e essa complacência, essas ligações que a face faz entre os segmentos corporais, ela pode explicar de uma forma clara e transparente. Mestre, vou pedir licença para o senhor. A gente está ao vivo no YouTube agora. Perfeito. Então, pessoal do YouTube, vamos lá que tem bastante coisa para a gente brincar. Então, a face, ela se define um tecido de colágeno fibroso que pode ser visto como a rede de transmissão de força. Ela também ela faz as ligações víscera e músculo e sistema nervoso central. Então ela faz essas informações proprioceptivas aferentes. Ela também é rica em células totalmente bioativas que produzem hormônios e substâncias. Então ela não é uma estrutura morta, ela é uma estrutura funcional. E quando ela é estimulada, ela reage. Se a sua característica é adulterada, ela vai comprometer algumas funções. Como assim, Maradona? Se eu tenho um tecido conjuntivo, que ali você tem células de adiposo, nós temos células ali que produzem fibras de colágeno, que dão a dureza ao tecido. Nós temos ali um número grande de células da parte imunológica, macrófagos, neutrófilos, leotrófilos. E se você altera aquilo ali, você vai alterar a sua função. Porque no tecido conjuntivo nós temos lacunas, espaços, aonde passa líquidos, que a gente chama de substância fundamental amorfa, que traz parte de nutrientes, oxigênio, minerais, a parte de hormônios, tudo para fornecer o anabolismo e a manutenção, né, de toda a necessidade funcional de determinada célula. Então, grande parte dos líquidos do nosso corpo não estão em dutos fechados. Elas estão principalmente dentro dessas lacunas do tecido conjuntivo. Então o tecido conjuntivo tem uma característica super importante. Ela tem uma característica de fazer a circulação periférica. Se eu tenho um tecido conjuntivo, uma face que ela é muito dura, rígida ou encurtada, que ela não perdeu a complacência e a mobilidade dela por uma fibrose ou por encurtamento severo de uma determinada região, a entrada de nutrientes é prejudicada e a remoção dos metabólitos produzidos para aquela região, ela começa a ser alterada. Então vai ter um acúmulo de metabólitos e toxinas que vão gerar um catabolismo e também uma diminuição do anabolismo e o processo de reparação para que você possa reparar aquele tecido e também manter a função daqueles músculos, daquelas vísceras, daquele órgão que a face o recobre. Então, nós temos que entender que, além de uma transmissão funcional, ela tem uma característica, né, biofuncional, biológica. Bom, a face ela foi inventada pelos osteopatas muito tempo atrás e foi intensificada pela Mézières em 1970 e foi uma das maiores pesquisadoras da anatomia, buscando fazer as correlações das linhas anatômicas das cadeias musculares e dessa pesquisadora saiu vários métodos, né, que usam
à mão para dar mobilidade do tecido conjuntivo, como o método RPG do Suchard, método GDF da Gold Delirious Struve, que trabalhava a parte psicológica na parte facial, o RPG, o trabalho respiratório na parte facial, o Biofar, que é a parte da osteopatia na parte facial. Nós temos o Busquet, que é o trabalho de movimentos dentro dos esportes, trabalhando as linhas faciais e as cadeias musculares funcionais, para que possa o aluno, o fisioterapeuta, se beneficiar com técnicas que são mais assertivas, que vão trabalhar o aluno de uma forma global, holística, e vai fazer com que ele não fique preso a apenas região, mas trabalhe de uma forma global para que possa ter um atendimento mais humano. Lembrando, o tecido conjuntivo, ele é importante? É importante sim, porque 70% do nosso corpo, ele é de tecido conjuntivo. Então, a gente não pode menosprezar as fáscias, elas são importantes. Mas por que quando a gente fala anatomia, a gente não fala de fáscia? A gente fala pouco, fala só de músculo, fala só de víscera, fala a parte de nervo e esquece, porque tudo, às vezes é assim, é o que você vê, é o que você acredita. Então, quando você entende os benefícios desse tecido dentro da sua recuperação, do seu movimento, da sua postura, né, da sua longevidade, do seu bem-estar, do seu corpo, cara, você vai começar a olhar esse tecido de uma forma diferente. Bom, outro ponto, quais são, o que constitui? Eu falei para vocês que ele tem células que produzem colágeno, nós temos uma rede de feixes de colágeno e também de elastina. A elastina dá a elasticidade, a mobilidade, a complacência, a fluidez, né? A elasticidade do tecido, e o colágeno são as fibras de estrutura que dão a resistência, a força, a dureza do tecido. E nós temos aqui o líquido lacunar, que a gente chama de substância fundamental amorfa. Mas por que não é sangue? Porque sangue está dentro dos ductos e ali nós temos algumas moléculas, que é a hemoglobina, que faz o transporte do oxigênio. E dentro do tecido conjuntivo não tem a hemoglobina, mas nós temos líquidos que fazem essa transferência, né, de substâncias anabólicas, nutrientes, antioxidantes, parte hormonal, até mesmo o oxidante, o oxigênio difundido dentro dessa estrutura e trazendo o anabolismo e a reparação de todas as células do nosso corpo. E a remoção dos metabólicos e substâncias tóxicas produzidas simplesmente pela ativação e pelo trabalho de uma determinada estrutura. Bom, em cima disso, nós temos duas características. O tecido conjuntivo. Nós temos algo que o tecido conjuntivo ele sofre. Então, o tecido conjuntivo ele é uma camada de colágeno, elastina. Isso tudo vai gerar o quê? Eu consigo deformá-la e, ao mesmo tempo, quando eu tiro as forças, elas voltam à sua estrutura normal. Então, a tensigridade é uma característica do tecido facial. Ela tem a capacidade de dar fluidez, elasticidade, complacência, mobilidade e, ao mesmo tempo, dureza, resistência do tecido. Ela consegue ceder sem se quebrar ou sem se desfazer. Então, aquela premissa, vou fazer a liberação miofacial, vou liberar, vou soltar, vou descolar a face, cuidado, porque a força que você tem que fazer para que isso possa acontecer é muito grande. Talvez você pode mudar a característica daquele tecido,
deixando ele mais maleável ou mais resistente em cima das forças que vão estimular aquele tecido altamente bioativo. Se eu gero tensão no tecido conjuntivo, o que vai acontecer? Ele vai responder uma produção de maior quantidade de colágeno. Isso vai gerar o quê? Mais resistência. Se eu tenho menos tecido conjuntivo provido do colágeno, o tecido vai ficar o quê? Mais maleável. Uma pessoa que tem uma hipermobilidade articular, uma frouxidão articular, você pode ver o tecido deles, o tecido conjuntivo, ligamentos, fascia, cápsula, tudo é tecido conjuntivo, ela tem uma característica o quê? Que não é o ideal. Ela está mais maleável do que resistente. Uma pessoa que acabou de ter um acidente ficou muito tempo acamado, né? Ficou muito tempo imobilizado. Ele não vai conseguir movimentar o braço porque está cheio de fibrose. A fibrose é o quê? Muito colágeno. E aí gera muito o quê? Resistência, mas pouca mobilidade. E qual é o objetivo nosso? Resgatar a função ideal daquele tecido. Se é um tecido mais maleável, nós vamos ter que fazer técnicas para melhorar, quebrar aquelas fibroses e realinhar o tecido conjuntivo, principalmente do colágeno, para que possa ter mais mobilidade. Eu consigo descolar uma fáscia, né, muscular do próprio vento muscular? Muito difícil. A força que eu tenho que fazer. Mas por que chama liberação? Porque talvez a palavra liberação seja mais comercial. Então, talvez a palavra, quando é traduzida do inglês, é mobilização do tecido mole. Então, a técnica de liberação miofascial, quando ela deveria ser traduzido do inglês para o português, deveria ser mobilização do tecido mole. Só que isso vende? Não vende, olha que coisa mais esdrúxula. É até difícil falar, né? Mas liberação miofascial vende, porque é fácil, vendável e é meio que agressivo. Mas a palavra por si só não descreve como deveria ser feito. E algumas pessoas podem levar essa palavra ao pé da letra e falar assim, eu tenho que liberar, e liberar dói, liberar, eu vou descolar, e às vezes tem uma consciência diferente do que a técnica ela pede. Você dá mobilidade e não machucar o tecido. Você não tem que chegar, para mim chegar e pegar esse couro aqui e soltar ele da maca, eu vou ter que rasgar ele, não vou? Mas eu vou deformar a maca, não vou? Mas qual que é o objetivo da técnica? Eu dar mais mobilidade ao couro para que o couro ele consiga se movimentar, mas sem perder as características iniciais. Eu dar mobilidade e não deformidade. Eu tenho que dar... Às vezes eu vou ter que ter desconforto, mas não uma coisa insuportável. Às vezes a técnica ela vai ficar desconfortável, mas não insuportável. A dor ela vai existir quando tem muitos receptores nociceptivos aflorados, por causa que eu tenho uma lesão, eu tenho uma fibrose, e tudo que tem tecido conjuntivo é rico em receptores proprioceptivos e também nociceptivos. Então, uma área lesionada, quando você põe a mão, ela vai ser mais sensível e mais dolorida. Mas se eu coloco muita força, o que vai acontecer com o indivíduo? Se eu ponho força e a pessoa ela sente que aquilo lhe dói, o que ela faz? Ela retrai. Se ela retrai, ela vai permitir eu dar mobilidade ou vai ceder a mobilidade? Ao contrário. Então, a gente tem que quebrar como premissa que liberação miofascial dói. Pode até doer, mas de uma forma suportável. Quando ela é insuportável, nós vamos criar uma consequência oposta que a gente quer. Porque a gente não quer dar mobilidade. E quando a gente põe algo que é muito mais forte, o corpo vai o quê? Se proteger, vai gerar uma tensão, uma característica de proteção. Ela vai contrair, vai se proteger. E isso aí vai prejudicar a mobilidade. Em vez de eu relaxar, eu vou ficar tenso. Se eu fico tenso, eu perco a mobilidade que eu gostaria.
Então, tem hoje mecanismos de você dessensibilizar os receptores de dor para que a pessoa não sinta dor e não se retraia e não dificulta, né, a eficiência da técnica da liberação miofascial. Então, o primeiro ponto que a gente tem que passar aqui agora nessa aula é quebrar a premissa, a narrativa que dor, a liberação miofascial eficiente tem que ter dor. Ao ponto do cara gritar, chorar, chamar a mamãe, né? Chamar, pedir para sair, né? E querer ir embora. Não, não é isso, gente. A pessoa ela pode sentir incômodo, mas tem que ser suportável. Porque senão a pessoa trava, ela responde negativamente, fica tensa e dificulta o nosso objetivo, que é resgatar a mobilidade ou a característica daquele tecido que foi adulterado por alguma patologia, alguma situação que alterou o grau de flexibilidade ou resistência do tecido. Prof, deixa eu aproveitar então esse espaço. O Ítalo perguntou aqui, ó, bom dia, mestre. Então seria através dessa função biofuncional que é tão fundamental em dias antes do atleta beber, competir, realizar sessões de drenagem linfática? Não entendi muita pergunta, ela foi bem... Na verdade, ele está confundindo um pouquinho a relação das técnicas, professor. Né? Acho que Não. A drenagem linfática, ela é uma técnica de liberação miofascial, só que mais superficial. Nós temos que ter as camadas. Nós temos a epiderme, nós temos a derme, depois nós temos, né, o epimísio, depois nós temos o endomísio, que são as camadas de mais superficial a mais profunda. Então, a epiderme da pele, um pouquinho abaixo da epiderme nós temos a derme, depois da derme nós temos a face que recobre a primeira camada superficial do músculo, que é o epimísio, e depois de cada célula nós temos um endomísio. Então nós temos camadas superficiais a profundas. É como se, é mais fácil entender, igual aqui, ó. Vamos trabalhar aqui a nossa maca. A nossa maca é uma máquina de couro que tem, né, entre o couro e nós temos a madeira da maca, nós temos aí um acolchoado, né, de espuma. Então, se eu quero fazer o trabalho de mobilidade da epiderme, eu vou passar a mão, só que o couro não vai ser deformado. Aqui eu estou mobilizando a epiderme, que tem receptores proprioceptivos, nociceptivos, em torno de 150 mil receptores. Então, quando eu passo a mão naquela pessoa, ela pode relaxar ou ela ficar espástico. Passa a mão numa pessoa que te odeia. Ela vai ficar relaxada ou ela vai ficar travada? Ela gera tensão e isso vai adulterar o processo de mobilidade. Passa a mão, faz um carinho bem superficial na epiderme, numa pessoa que você gosta. Ela relaxa, né, e derrete igual manteiga em chapa quente. Né? Ela parece que ela fica até relaxada, até dorme. Perfeito? A gente vê isso com as crianças. Então, quando a gente está passando a mão, nós estamos mobilizando o tecido conjuntivo. Ok, mas a drenagem, ela é um tipo, a massagem é outro tipo de liberação. Mas quando a liberação é miofascial, nós estamos mostrando o músculo. Então, nós temos vários tipos. Então, nós temos a drenagem, a massagem é um pouquinho mais profunda e a liberação é mais profunda ainda. Legal? Então, quando eu ponho a minha força bem superficial, onde o couro ele não vai se deformar, eu estou na epiderme. Então, é como se fosse uma drenagem. A massagem, eu vou aprofundar um pouquinho mais, o couro vai se deformar, mas eu não vou alcançar a espuma. Eu não vou deformar a espuma. Eu vou deformar apenas o couro. Eu estou na derme. É uma massagem. A massagem também ela pode virar uma liberação miofascial, mas ela pode ser mais profunda e trabalhar estruturas contráteis. Quando eu afundo a minha mão um pouquinho mais, eu vou deformar o couro, mas eu vou começar a deformar quem? A espuma, que é o músculo.
E se eu botar mais força, vou chegar onde? Na madeira. A madeira é o quê? É o osso. É o periósteo. É a face que recobre o osso. Então o cara vem, faz a liberação muito forte, ele está indo aonde? Então quando eu pego uma carne, enfio a mão nela aqui, vou aprofundando até mais, e vou fazer isso aqui, o que vai acontecer com a carne? Ela corta, ela se separa. Em vez de eu gerar mobilidade, eu vou gerar o quê? Um machucado, uma lesão. Então, a liberação miofascial não é por força, mas por técnica. É uma intensidade na profundidade correta, aonde você quer trabalhar. Você tem que fazer a força necessária para quebrar o tecido, mas não para dilacerar o tecido, perfeito? E não machucar. E a força ela tem que estar adequada à tolerância daquela pessoa, porque se a pessoa ela sente dor, ela se retrai. É igual o cachorrinho. Põe a mão na ferida do cachorrinho, ou ele te morde, ele sai correndo. Se a pessoa sentir dor, o cérebro primitivo dela vai reinar, porque é fuga ou luta. Ou ela vai chegar a te dar um tapa, ou ela vai gritar, ou ela vai sair correndo. E ela nunca mais, talvez, se ela não tiver essa tolerância e esse entendimento da liberação, ela não volta mais a te procurar como profissional. Mas você tem que ter as malandragens. Por isso que a liberação feita pelos trilhos anatômicos, pelas linhas que dão continuidade, que dão, ou seja, uma transferência de força, quando você toca em algo, você gera uma resposta em áreas, às vezes, que estão longe, adjacentes. Então, se eu tenho um lugar, uma outra coisa, uma outra lei, um outro cuidado, um outro zelo, e na liberação nós temos que fazer, grande parte dos terapeutas põe a mão aonde incomoda. Maior tiro no pé que pode acontecer. Porque aonde incomoda é o sintoma, é a patologia, mas não é a causa. Quem grita nunca é o ladrão, sempre é o sintoma. Sempre é a vítima. E quando você toca no lugar onde tem sintoma, onde tem dor, a pessoa ela desespera. E talvez você começar na linha facial, que tem conexão com aqui dali, e você começa a tocar, aqui não vai doer, porque aqui esses receptores estão muito mais sensíveis. Mas quando eu começo a tocar aqui, que tem conexão aqui, o corpo ele vai começar a sentir algo não agressivo, não trágico, não doloroso, mas ele vai começar a sentir algo pelos receptores que estão ali informando ao cérebro daquele indivíduo. E falou assim, pô, não é tão dolorido. A mão do cara não é para me machucar, mas é para me ajudar. E as transferências de força e as transferências, as comunicações do sistema nervoso autônico e neurais, elas vão dessensibilizando quem? Os receptores proprioceptivos. Quando você chegar no ponto onde tem o sintoma, a dor, né, e a causa, e assim, a queixa principal, a pessoa ela vai sentir o quê? Menos dor, menos desconforto. Vai sentir o quê? Que a sua mão ela não é para machucar, mas é para aliviar, ela cede. É impressionante. Aí eu falo, precisa ter dor? Só quando você não sabe. Eu preciso que o meu aluno sinta dor no treino? Desconforto não é dor. E a pessoa precisa estar no desconforto, mas não passar dor, porque no pain, no gain, quando a sua tradução, porque o português ele é muito mais rico do que o inglês. O hebraico é muito mais rico do que o português. Então, quando você pega a palavra amor em português, nós temos 4 tipos, nós temos 3 tipos de amor, ágape, eros e filos. Então, nós temos para um de amor na palavra português, nós temos 3 para o hebraico. E o inglês é a mesma coisa no português. Você vê que o espanhol também, às vezes, ginásio. A gente sabe o que é ginásio, mas eles não sabem o que é academia. Entende? O português ele é mais rico.
Então, quando faz a tradução, a gente tem que entender que é no pain, no gain, não. É sem desconforto, não há evolução. Então, o aluno precisa chegar ao ponto de dor no treino. Ele precisa estar desconfortável, na zona de desconforto, não na zona confortável. Entende? Então, quando você faz algo que é um pouco mais difícil, mais tolerável, está tendo mudança. Eu não preciso ir na dor. Então, nós temos que quebrar esse no pain, no gain, que está incrustado no nas nossas crenças. E a gente entender que, do mesmo jeito que não precisa fazer o cara ter dor no dia seguinte, ou já sabe que não precisa ter dor no dia seguinte, que você vai ter resultado na hipertrofia. Claro que a dor do a dor tardia, ela acontece por ou se aumentar bruscamente a carga, ou bruscamente o volume, ou fazer exercício que você não está acostumado a fazer. Perfeito? Um cara treinado sente menos dor do que um cara destreinado, ou sedentário, ou um idoso. Então, tudo vai depender do tipo, né, assim, do tipo de cliente que você está na sua mesa. Se a pessoa nunca fez, você vai botar muita força para ela ter dor no dia seguinte, naquela região, ou vai sentir muito incômodo durante... Pega mais leve, mas o resultado vai acontecer. Porque a gente acha que sem dor não tem ganho. Cara, às vezes com gestos leves a gente consegue ter resultados, às vezes até maiores do que com excesso de força. Porque quando a gente usa o excesso é a falta de entendimento. Quando a gente usa o excesso é para compensar a falta de conhecimento dentro do processo. Mas quando você tem o acesso ao conhecimento, ao entendimento, você faz a força na hora certa, para a pessoa certa, na intensidade certa. E eu falo, não é o mais que vence, mas é a forma adequada. E a técnica foi feita para isso, para ser mais assertivo. E a liberação, ela tem essa função que vai nos auxiliar demais. E cuidado quando a pessoa reclamar que está doendo. Tem pessoas que o problema é que às vezes você está pegando aqui, ó, só de encostar a mão a pessoa grita. Você está pegando uma pessoa que é totalmente o quê? Humana. E cérebro e corpo é um organismo só. Tem pessoas que às vezes teve problemas psicológicos, teve problemas comportamentais, teve problemas emocionais gritantes que fazem com que haja uma somatização e a pessoa ela tenha alterações, às vezes de dor, às vezes de sensibilidade. Então vamos imaginar uma pessoa que às vezes foi abusada sexualmente, uma mulher. Depois ela teve um namorado que foi totalmente abusivo. Mais uma pancada, mais alguma experiência trágica em relação ao homem. Você pergunta para ela, o que é homem para você? A grande parte das mulheres, cachorro, mau caráter, né? Ela já não tem uma visão que o homem é uma pessoa boa, carinhosa, é um cara que defende, é um cara que é o provedor. Ela não tem essa visão do homem, ela tem uma visão negativa. Aí vem eu, fiz o trabalho, põe a mão nela, pá. O que ela vai fazer? Ela vai ser repulsiva, é meu toque. Talvez se fosse uma mulher, ela cederia. Mas se fosse eu, talvez ela não cederia. E aí é o seguinte, se eu tentar forçar algo, o que acontece? Ela vai se proteger. E às vezes eu estou só encostando. E eu tenho que respeitar ela. É muito interessante. E como que você consegue isso? Aí tem outras técnicas. Você vai falar, você vai conversar com ela, você vai pedir permissão para botar a mão nela. Tem toda uma malandragem. Tem pessoas que fazem cosquinha. A cosquinha, simplesmente, a pessoa ela não evoluiu, amadureceu a parte proprioceptiva dela, sensorial. Então, ela não teve uma evolução, um amadurecimento do toque. Então, ela fica exacerbada os estímulos ao toque. Então, quando a pessoa sente cosquinha, ela trava, ela gera um espasmo, ela não vai deixar você botar a mão. Não porque ela está sentindo dor, mas porque ela tá sentindo cosquinha, ela trava, é inconsciente. Mas você simplesmente colocar a mão dela onde você quer fazer a manipulação e você fazer o trabalho de liberação com a mão dela, o corpo dela reconhece a mão e libera você botar uma segunda mão. Mas sem a mão dela conectando, ela não libera. É muito interessante. E a gente vê isso na prática. Então, corpo, mente, corpo e cérebro é um organismo só. E por isso que a liberação miofascial não é uma coisa simples. É uma coisa
É uma técnica que tem que ser trabalhada de uma forma mais humanizada e não do jeito que está fazendo. Ah, vamos só liberar para soltar, para... Não, não é assim. Claro que pode ser assim, mas tem que ser com muito mais cautela e pode ser muito mais bem aproveitado. Legal? Então lembre-se que a característica, nunca esqueça, da fáscia é a tensigridade. É uma característica onde ela é resistente e mais maleável ao mesmo tempo. Onde ela consegue se deformar, mas voltar às estruturas iniciais após a ausência de forças de tração, compressão ou cisalhamento. Para que serve? Ela serve como tecido de proteção contra micro-organismos patogênicos, fungo, bactéria e vírus. Nós temos fixações, ancoragens, como o mediastino, que vai fazer com que a fixação do seu coração. Nós temos as alças do intestino, nós temos os ligamentos que vão gerar a estabilização e a fixação de certas estruturas. E a separação de órgãos. Então nós temos o mediastino que separa o pulmão do esôfago, do coração. Nós temos, né, a parte do peritônio, que separa aí os órgãos internos da face da parede abdominal. Então nós temos aqui, qual que é a função da face? Proteger, fixar e separar. Então, fixar, porque se não tivesse a fixação dos órgãos, a primeira corrida, seu coração sai pela boca. A hora que você chegasse a fazer essas manipulações viscerais, um órgão sairia do lugar e ia ter alterações da sua função, ia ter problemas. Outro ponto, ele conduz o sistema neurovascular ao seu destino. Então, se nós temos o músculo e a face. Então, ali passa o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso periférico. Nós temos ali também a parte vascular. Ah, Maradona, então quer dizer que quando eu faço a liberação miofacial, fica todo aquele roxo, né? Aqueles hematomas, é porque eu machuquei o músculo? Não, porque você rompeu alguns vasos. Aonde cada vaso tem uma face que o recobre, e quando você tem uma face que é muito frágil, ou quando você chega e estica esse vaso e ele se rompe, ele gera o quê? O extravasamento de sangue para o tecido. Então, por isso que fica roxeado. Então, talvez fique lá cheio de hematoma, é porque a força que você fez foi maior do que a face que recobre o tecido conjuntivo dos vasos conseguia suportar. Aí, o que eu tenho que fazer quando eu estou fazendo a liberação? Está ficando cheio de hematoma. Tire a mão. Você botou mais força do que necessário. Ou você vai ter que tirar a mão ou mudar de local. E se eu forçar, vai dar mais hematoma. E mais hematoma, eu estou dando mais mobilidade, mas mantendo a integridade do tecido, ou estou adulterando o tecido, gerando mais lesão? Legal isso? E um dos pré-requisitos, né, de contraindicação para você fazer liberação miofacial é esses hematomas no local. Pode ser uma escoriação na pele, e quando a gente faz a liberação miofacial deslizando sobre a pele, pode gerar atrito, e aí você pode ter, né, hematomas, né, por atrito, mas às vezes você faz a mobilização mais interna, e essas internas estão relacionadas aos vasos que estão no tecido conjuntivo. E outro ponto, ele serve como intermédio para as conexões musculares e viscerais, e vice-versa. Nós temos o mesoblasto, que tem na parte da evolução do sistema da formação dos órgãos. Então você tem o ectoblasto, mesoblasto e endoblasto, da parte da embriologia. E você tem o ectoblasto que forma a pele e a parte dos nervos. Nós temos um endoblasto que forma as vísceras. Mas o mesoblasto, que
formou, né, alguns órgãos que sempre são que vêm de uma forma mais tardia, ela do mesmo mesoblasto forma vértebra, costela, a musculatura visceral e a musculatura axial, musculoesquelética, paraxial e apendicular. Então, dependendo do que acontece numa víscera, o músculo reage, porque nós temos uma mesma origem embriológica e o sistema nervoso autônomo está interagindo. Então, o que um sente, o outro responde. Então, você tem áreas que são inervadas pelo e vieram da parte neural, e veio do ectoblasto, que é a formação do plexo braquial, do nervo ciático, perfeito? Mas nós temos influência da origem do mesoblasto, aonde vem a formação das vísceras. E a microfisioterapia trabalha isso bem, explica isso muito bem, que eu não vou entrar em conexão. Então, pela microfisioterapia, pela sua origem embriológica e pela formação dos músculos viscerais e músculos a musculatura esquelética estriada, vieram da mesma origem embriológica, as comunicações do sistema nervoso autônomo vão ter muito mais influência e essas comunicações elas podem ser ali, ó, envolvidas. Então, o que acontece? Às vezes você está com problema no seu intestino, você vai adulterar a terceira e quarta vértebra, e aí isso pode alterar alguns músculos que estão na formação, principalmente o trapézio, onde a inervação do trapézio é C3 e C4. Então pode ser que um intestino irritado gere espasticidade do trapézio. Se o seu trapézio entra em espasticidade, você tem uma rotação superior da escápula muito mais elucidada, isso vai gerar um estresse na articulação acromioclavicular, podendo gerar dores nessa região. Olha como é que está tudo interligado. E às vezes o problema é intestino, não tem nada a ver com a escápula. Ou porque há uma dominância do deltóide em relação ao trapézio. Não, isso é consequência, não é uma causa. Aqui nós temos o desenho experimental, tá? Só um esboço de como que é a estrutura, né, da região da face. Então nós temos adipócitos, macrófagos, leucócitos, a parte imunológica. Nós temos células mesenquimais. Nós temos aqui fibras colágeno que dão a rigidez, né, a resistência do tecido. Nós temos as fibras de elastina que dão a elasticidade ao tecido. Nós temos as células que produzem o colágeno, que são os fibroblastos, entre outras. Bom, em cima disso, nós temos que entender, quem mexe com a liberação miofascial, você tem que entender que cada fáscia tem a sua característica. Como assim, Maradona? Simples. A face do tendão é igual ao do ventre muscular? A face que recobre uma víscera é igual ao do tendão patelar? De um tendão, de um músculo? Não. Então, algumas faces têm características decorrentes do que aquela região pede, de uma determinada função. Então, nos tendões, eles vão ser uma face muito densa, compacta e irregular. Problemas no bodybuilder. E quando você treina, o anabolizante vai alterar a produção de colágeno de uma forma homogênea no tendão. Em vez de ele ficar regular, em vez de o tendão ficar denso e regular, ele vai ficar irregular. Áreas com muita densidade e áreas com pouca densidade. Então, por isso que a tendência do anabolizante, a uso a médio e a longo prazo, é gerar problemas de distensão e rupturas tendíneas. Ponto. Porque é treino, lesão nos tendões. Os tendões precisam de 2 a 3 meses para resgatar a sua característica, a reparação daquela lesão. Só que com o anabolizante, o processo de ressíntese de colágeno, ele é adulterado
e a homogeneização dessa nova camada de colágeno não é tão bem feita quando tem o uso de anabolizante. Por isso que a vulnerabilidade dos atletas, né, de lesão tendina, ela é maior. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Uma fáscia, vamos lá pegar aqui uma fáscia visceral. Nós temos vísceras que tem uma fáscia mais mole e irregular, mas nós temos fáscias mais regulares e mais densas. Então você tem uma fáscia no intestino e uma fáscia no rins ou no fígado. São densidades diferentes. O que importa é você saber qual que é a característica de cada área que você está mexendo. O que é normal, o que não é normal. Uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia, nos primeiros meses, aquela cicatriz, ela fica dura ou fica muito molinha? Em relação à estrutura da pele antes da cirurgia, ela ficou mais resistente, ou ela ficou mais dura, ou ela ficou mais mole, ou ficou menos resistente? Ficou mais dura e mais resistente. Ela perdeu a elasticidade. E a fisioterapia pós-operatória é para quê? Para resgatar a mobilidade que foi alterada pelo processo de cicatrização. Legal? Então esse é o nosso objetivo. Usando isso para a educação física. Se eu tenho um exercício, se eu tenho um músculo, nós vamos trabalhar sempre músculo, né? Não vamos trabalhar a parte visceral, porque aqui não é tratamento, não é a parte de reabilitação. Vamos olhar aqui um cara fazendo agachamento. E aí eu tenho um glúteo. Nós temos o músculo. Mas nós temos aqui o quê? A face do músculo. Para mim poder fazer o agachamento a fundo, eu preciso de que mobilidade de qual região? Qual região? Coxo femoral, concorda? Porque o glúteo máximo, ele é um extensor de quem? Quadril, não é isso? Quando eu faço a flexão do quadril, eu estou estirando o músculo do glúteo. E para ele ceder essas forças de deformidade e em alongamento, eu preciso de quê? Que o músculo ceda. Se aqui eu tenho um espasmo, o músculo está em contração involuntária, ele vai resistir à mobilidade de flexão do quadril. E aí eu vou ter que usar, ou vou ter que colocar meu joelho mais para frente, para compensar nas articulações adjacentes. Ou a mobilidade da face. Então aqui o músculo. Ou o encurtamento da face. Se essa face aqui ela está muito dura, muito densa, muito dura, o que vai acontecer? Ela vai ceder mais ou vai ceder menos? Ao movimento? Menos. Isso não vai prejudicar a minha mobilidade da coxa femoral? E qual que vai ser a mobilidade que vai ser cedida? A pessoa vai fazer uma retroversão pélvica. Para manter a coxa femoral na mesma angulação, para mim não estirar excessivamente numa capacidade de pouca mobilidade desse músculo, porque eu tenho uma face que não o permite. E qual que é o objetivo nosso aqui da educação física? Da parte de esporto? Resgatar
resgatar a mobilidade da face e do músculo. Ou eu tenho que tirar essa proteção, essa dominância, essa rigidez, esse espasmo do músculo, fazendo com que ele fique menos tenso e espástico, relaxando a musculatura. São técnicas que eu posso trabalhar aqui, como FNP, 3S, músculo, energia, técnicas de Lawrence Jones, técnicas de percussão, vibração. Ok? Ou eu fazer técnicas na face. Agulhamento a seco, liberação miofascial, ventosa terapia, a vibração propriamente dito, técnicas de vibração, trabalho de alongamentos forçados, tanto aqui quanto aqui eu consigo trabalhar, são técnicas que podem ser usadas aqui, outras aqui, mas tem algumas que são mais eficientes para tirar os encurtamentos e outros para tirar as dominâncias, a espasticidade e a rigidez dos músculos. Está vendo aqui como as causas que perturbam a flexibilidade podem ser totalmente diversas? E cada causa tem uma técnica mais aprimorada para a gente poder intervir? E o nosso objetivo é resgatar. Essa palavra aqui seria a palavra que nós deveríamos sempre estar expressando nos nossos objetivos. Resgatar a mobilidade, a elasticidade, a complacência, a fluidez, a maleabilidade daquele tecido comparado na sua essência primitiva. Nem mais, nem menos, porque o excesso de mobilidade ali também não é bom. Porque vai ter um movimento excessivo que possa, às vezes, ter atrito articular por excesso de mobilidade. E a falta de mobilidade pode causar, se você quiser fazer grandes movimentos, grandes amplitudes, você vai ter que usar uma articulação adjacente para compensar a falta de uma mobilidade de uma articulação que está comprometida. E o nosso objetivo aqui é entender o que é normal e o que não é normal. E o educador físico, ele sabe discernir o que é normal e o que é normal, o que é muscular e o que não é muscular, o que é articular, o que é psicossomático, o que é neural, porque as causas da mobilidade, nós vamos falar na frente, as alterações da mobilidade, elas podem ser faciais, elas podem ser musculares, elas podem ser articulares. Então, se você chegou, torceu o tornozelo, você tem uma fibrose ali dos ligamentos, ou um bloqueio articular, igual uma gaveta que entrou e não consegue abrir, ou uma gaveta que saiu, você não consegue encaixar, e são bloqueios articulares, ou você tem uma aderência, uma fibrose dos ligamentos, que não é músculo, não é, mas o ligamento é fáscia, e quando você chega, solta, você resgata a mobilidade, a amplitude de movimento, né, e o movimento daquela articulação, e você consegue melhorar o movimento daquela estrutura. Perfeito? Mas também pode ser outras coisas. Pode ser o sistema nervoso, sistema neuromeníngeo. Pode também ser psicossomático.
Você sabia que o trapézio é um músculo que é acionado simplesmente porque você está com medo, receio, inseguro? Hora que chegou, alguém te deu um problema, a primeira coisa que você faz? Não, vai ser foda. Pô, tem uma prova. Não, vai ter prova hoje não, o que eu faço? O primeiro músculo que entra em tensão inconsciente qualquer é o trapézio. Se você vive uma vida estressada, com medo, receosa, o seu trapézio está espástico 24 horas. E essa tensão no músculo começa a gerar uma transferência de força para a face. Se a face recebe a tensão 24 horas, você estimula células ali que vão aumentar a produção de colágeno. Então, o músculo que vira espástico vira encurtado. Fica duro e resistente. E a face começa a comprometer o quê? A mobilidade da estrutura contrátil. Olha como é que é interessante. Você sabia que você está com estresse emocional, que é bem interessante dentro da parte nutricional, e o pessoal fala muito isso, da parte também, da parte da fisioterapia. Quando você, o quinto nervo, que é o nervo vago, ele faz a inervação do seu intestino. E o seu intestino é o segundo cérebro. Mas quando a gente está preocupado, ansioso, né, emocionalmente abalado, o nosso cérebro vai gastar toda a energia para resolver o problema que é totalmente psíquico-cognitivo. Ele não é real, mas ele vai gastar toda a energia para resolver isso em áreas paralelas, que não são áreas primitivas do funcionamento visceral. E aí o nervo, o quinto nervo, que é o nervo vago, começa a ter uma menor eficiência no automatismo e no processo de funcionamento do intestino. Aí você começa a ter uma disbiose, processo inflamatório. E aí começa todos, né, os problemas de grande parte das pessoas que andam com falta de perdão, com estresse, não conseguir entregar, se cobra totalmente, processo aí com resistência à insulina, intestino irritado, e entre outras. Alterações de absorção de nutrientes, déficit de serotonina, depressão, e está tudo relacionado mente e corpo. Então, isso tudo também pode influenciar também na função psicossomática. E aí o nosso objetivo é o quê? É saber o que está adulterado e tentar resgatar. Tem coisas que a gente vai conseguir trabalhar bem sendo educador físico. Talvez o fisioterapeuta consiga fazer isso super bem. E às vezes o psicólogo e o psiquiatra conseguem fazer isso super bem. Até a gente também. Com atividade física, né? Já viu alguém pular do 15º andar depois de uma sessão de treinamento? Nossa. Não, talvez te xingar, querer te matar, tudo bem, mas pular do 15º andar eu jamais vi. Mesmo que ele chegou desanimado, triste, deprimido e desesperançoso. Porque o treinamento libera substâncias químicas no nosso cérebro que restaura aí o bem-estar, né? E a função de serotonina e endorfina. Então, tá ligado? E aí é o seguinte, nós vamos trabalhar um pouco a justificativa, né? Como a gente falou. Liberar ou modular? A palavra liberação é diferente de modulação. Então, quando a gente fala de liberação, talvez seria modulação miofacial. Você modular as características daquele tecido, que podem ser trabalhadas. Deixar ele mais resistente. O músculo que está muito flexível, inibido, ele vai ficando mais trabalhando em estiramento. Nós precisamos trazer ele um pouco o quê? Numa posição onde o comprimento, curva e tensão gera maior capacidade de produção de força. Então esse artigo aqui, ele mostrou, então será que a liberação miofacial, ela pode descolar o tecido ou deformar o tecido? Será que o que a gente está vendo no bodybuilder, vou chegar aqui e vou fazer uma liberação para deixar o reto femoral dele mais visível? Ou vou descolar a musculatura que está muito fixo? Isso está atrapalhando a flexibilidade de um determinado exercício. Às vezes eu vou mudar a forma daquele meu atleta fazendo trabalho de liberação. A gente vê isso dentro
do fisiculturismo. Mas será que isso é verdade? Será que eu consigo fazer para todos os tecidos? Os tecidos mais densos, os tecidos mais moles? Será que eu consigo modificar a forma desse tecido? Ou só a sua característica? Às vezes eu consigo mudar o alinhamento ou eu só mudo a característica? São essas dúvidas que eu sempre tive. E esse artigo aqui, ele traz isso bem, assim, uma ideia que ainda não consegue explicar totalmente, mas já dá uma ideia bem complacível. Então ele desenvolve, tá? Uma análise matemática tridimensionalmente para explorar a relação entre forças mecânicas e deformativas da face humana durante as terapias manuais. Então esse é o nosso objetivo desse artigo. Métodos. Fizeram aqui tensões previstas com uma determinada força, com o objetivo de produzir deformação plástica, então deformação elástica, que ela deforma e depois volta à sua forma ideal. A plástica é quando você alonga e ela se deforma. Quando você pega o elástico, você puxa o elástico. Se eu não puxar mais do que a sua capacidade, ele volta ao seu tamanho ideal. Mas se eu chegar e puxar, e ir na região de deformidade plástica, a hora que eu solto, ele não volta às suas estruturas iniciais, ela fica deformada. É essa que nós estamos tentando buscar. Será que a liberação consegue deformar essa parte elástica do tecido facial? E aí utilizaram esses três músculos, três regiões: a fáscia látea, a fáscia plantar na planta dos pés e a fáscia nasal superficial. Nasal, essa face aqui, ó. São pessoas que têm isso aqui muito deprimido. Eu fazia a liberação para tentar mudar a forma, né, dessa atrito e dessa fixação do seio facial. Então os métodos foram uma quantidade de compressão e cisalhamento em tecidos faciais de 20 segundos com a terapia manual. Então foram 20 segundos dessa força em relação comparados com a terapia manual. As equações, né, revelam forças muito grandes, fora da fisiologia normal, são necessárias para produzir 1% da compressão. Então, ou seja, foram produzidas forças exorbitantes, aonde a força da terapia manual foi 1% da produzidas pelo artigo. Resultado, as forças, essas grandes forças não são necessárias para produzir compressões e cisalhamento substancial na face nasal. A sensação palpável de liberação tecidual, que são frequentes relatadas por médico, osteopata, entre outros, não podem ser definidas como deformidades, mas mudança da sua característica. Eu fiquei mais relaxado, eu fiquei com menos sensação de tensão, uma sensação de liberdade, uma sensação de menos dor, de menos incômodo, ok? De mais mobilidade. E, no entanto, a liberação palpável de tecido pode resultar apenas em tecidos mais moles e não foram alcançados na face plantar e na face látea, mas apenas uma pequena deformidade na face nasal. Então, a liberação miofascial, ela pode deformar a sua forma inicial apenas dos tecidos muito moles, mas os tendões, as faces que são mais duras, como o tensor da face látea, o tendão do peitoral, alguns tecidos que são mais resistentes, a liberação ela não consegue modificar e liberar e deformar essa região, mas consegue melhorar o quê? A sensação de proteção e melhorar um pouco a complacência do tecido. Você consegue deformar mais e retornar à sua posição inicial, mas não deformar totalmente de uma forma plástica. Bom, outro ponto é a forma do tecido conjuntivo em pessoas treinadas e jovens e destreinadas em idosos. Quando nós temos pessoas jovens,
nós temos aqui uma orientação tridimensional em treliças que fazem com que esse alinhamento das faces possam fazer você ganhar um processo de potencial elástico, ganhando força, e ele consegue deformar sem se romper. E isso gera o quê? Menor lesão. Então, pessoas jovens têm maior capacidade de ter uma conformação da estrutura facial e te favorece você botar mais força e ter menos vulnerabilidade de ruptura, de romper. Diferente do idoso. Em vez de você ter essas treliças aqui, essa orientação bidirecional de treliças, ela está emaranhado, como se fosse uma teia de aranha, multidirecional. É como se fosse assim, um nó cego. Está tudo entreposto. Isso gera o quê? Menos mobilidade e uma influência menor no potencial de elasticidade do tecido. Então ele tem menos mobilidade e menos capacidade de gerar esse potencial elástico e força, em dinâmica. Em contrapartida, nós temos aqui um tecido mais duro, onde a circulação periférica vai ser adulterada, diminuindo aí a entrada de nutrientes e a remoção de metabólitos e toxinas. Então você vai ter aí maior catabolismo e sem contar que também você vai ter maior chance de ruptura porque você tem pouca elasticidade do tecido. Bom, aqui nós temos a análise do tendão, né, a modificação do tendão a partir de uma sessão de mobilidade. Então aqui nós temos o exercício onde trabalha a mobilidade do tendão. Toda vez que a gente treina, nas 24 horas, você vai ter uma degradação do colágeno e um aumento gradativamente da cinta nas 24 horas. Mas na situação, nas 24 horas, você vai ter uma degradação do colágeno em relação de 24 horas a 48 horas. Então, entre 24 e 48 horas, você vai ter o ápice da produção de síntese, uma diminuição da degradação e você vai ter mais síntese do que degradação. Isso vai começar a gerar uma reparação tecidual. E depois de 72 horas, você não tem mudança. É como se fosse uma supercompensação, como a gente vê no trabalho de musculação a nível glicolítico. Então, quando você treina, você depleta, depois você vai fazer o trabalho de ressíntese e tem um processo de supercompensação. Nesse caso aqui, você tem aumento da síntese, você vai ter aí o excesso produzido de colágeno, então, onde 72 horas aí você já volta aos parâmetros normais. Então, a sugestão da liberação miofascial para tendões é a cada 3 dias. Seria o ideal. Fazer todos os dias só vai aumentar a probabilidade de quê? De degradação. Então, treinar o músculo todos os dias, dependendo do volume de treino, para a saúde de um tendão, pode ser pior do que você treinar dia sim do que dia não. Perfeito? E quando a gente fala em tratamento, as sessões deveriam ser a cada 2 vezes por semana. Fazer o trabalho de liberação do tendão, que é altamente desconfortável, né, irritativo, quando a gente faz os métodos Sirius, você tem um tendão e a gente vai fazendo técnicas transversais, a gente vai fazendo técnicas bem irritativas para que gere um estímulo para aumentar a síntese e reparar o tecido conjuntivo que foi modificado do processo de dano muscular. Você não melhora quando você faz a sessão, você melhora quando você repousa. Você cresce, não é quando você treina, você cresce quando você descansa, porque é no descanso que você hipertrofia, quando as mudanças são musculares, mas quando são tendinas é a mesma coisa. Ok? Então são comportamentos bem parecidos que nós temos que levar em consideração. Tem ar-condicionado aí, fera? Velho, tô fritando aqui igual uma tampa de chaleira. Né? Faz parte. Pessoal tá tendo alguma dúvida? Pessoal de casa?
Tá fácil? Bom, as funções, como a gente já falou, coração periférico, porque o líquido que passa dentro das lacunas do tecido conjuntivo trazem nutrientes e também removem as toxinas. Ela também está relacionada à rede de proteção, então na barreira de todo o processo de micro-organismos patogênicos, vírus, bactérias e fungos. Nós temos aí delimitação, tá, e fixação dos órgãos e tem uma função, né, bioativa, é um tecido que produz hormônios, que tem uma atividade, gasta energia e que tem metabolismo na região. Bom, tecido conjuntivo. Agora nós vamos falar sobre a liberação miofacial, só que para isso nós vamos trabalhar o que nós vamos trabalhar dentro da liberação. Qual que é o nosso objetivo? É músculo. Como que são as faces do músculo? Cada órgão tem sua face. Nós vamos estudar as faces que envolvem o grupamento muscular. Nós temos os tendões, que são tecido conjuntivo, denso e regular, mais compacto, mais resistente do que elástico. Nós temos aqui o ventre muscular, que é um tecido mais mole e menos resistente. Nós temos uma fáscia mais superficial e também mais profunda. Então a fáscia superficial, que engloba todo o ventre muscular, é o epimísio. Nós temos dentro do ventre muscular, nós temos às vezes vários fascículos. Nós temos o quadríceps. Então nós temos a fáscia que recobre todo o quadríceps, que é o epimísio. Nós temos vários músculos, vasto medial, intermédio, reto femoral e vasto lateral. Cada músculo, cada fascículo do quadríceps tem uma fáscia que o recobre, que é o perimísio, separando um ventre do outro. E dentro do vasto medial, dentro desse fascículo, cada fibra muscular tem uma fáscia que recobre cada fibra muscular, que é o endomísio. Então, dependendo do treino, você vai ter lesões dessas fáscias, às vezes fibrosas, que faz parte do treino. Se você não soltar esse tecido, pode prejudicar a mobilidade e também a recuperação daquele tecido. Então o trabalho ele tem que chegar até a profundidade aonde tem essa aderência, para você melhorar o processo de estímulo cicatricial e também remover as fibroses que o tecido cicatricial promove, favorecendo a recuperação e também a mobilidade daquela região. Legal? Quais são as funções da liberação miofacial? No treinamento de força, nós temos o trabalho de dor e tratamento, que não é da educação física, não é do treinamento de musculação, do treinamento de força. Mas o maior objetivo e utilização da liberação miofacial é para a dor e também tratamento das disfunções musculares, dos desequilíbrios de mobilidade que causam desarranjos e disfunções e patologias. Bom, dentro da musculação, dentro da atividade física, dentro do desporto, nós temos que trabalhar de uma forma mais eficiente. Como assim, Mará? Claro que eu não vou tratar. Se eu for tratar, eu vou levar para o fisioterapeuta. Mas se eu estou na sala de musculação, se eu sou um cara que mexe com um jogador de futebol, se eu sou um cara que mexe com lutador, se eu sou um cara que faço crossfit, se eu sou um cara que mexe com pilates, as pessoas ali não estão me procurando por causa de um tratamento, eles estão procurando de performance. E o que a liberação pode influenciar dentro do meu esporte? Primeiro, ela pode melhorar a postura, porque a postura precede a técnica. A técnica
leva à perfeição do estímulo. E a perfeição do estímulo gera uma evolução. Esse é o passo a passo. Para você ter uma evolução, você alcançar resultados que vão te colocar você em primeiro lugar ou te exaltar a nível de performance, você tem que trabalhar a postura primeiro. Porque uma postura inadequada vai fazer você fazer um movimento totalmente compensatório e adulterado ou com algumas compensações que vão tirar a sua performance e também aumentar a probabilidade de desequilíbrios causando problemas de saúde ou lesões. Não quer dizer que vai causar lesões, mas gera uma alteração do ideal e compensações músculos que não deveriam ser trabalhados, que possam comprometer o seu resultado final e também desequilíbrios que a médio e a longo prazo podem causar problemas, né, de lesão. A postura, ela também tem que ser trabalhada a mobilidade articular. Então a mobilidade articular, juntamente com a postura, mobilidade, que é um trabalho mais... Aqui a postura é um trabalho mais estático. Mobilidade é mais dinâmico. Isso vai impactar na sua performance. E como que a liberação miofascial ela vai se comportar dentro do seu treino? Se eu fizer a liberação miofascial antes, durante e depois. A liberação miofascial superficial ou profunda? A liberação miofascial leve ou mais intensa? A liberação miofascial no músculo principal ou no músculo oposto? A liberação miofascial pontual ou sistêmica? A liberação miofascial com ferramentas, com instrumentação, com ventosa ou com o Theragun, que é a pistola de percussão, ou mesmo até com as suas mãos. A quiropraxia, osteopatia ou técnicas de mobilização. Os alongamentos ativo, passivo, balístico ou técnicas inibitórias. Olha como é que está tudo envolvido. E a gente não sabe como usá-las. É isso que a gente vai tentar trazer para vocês, o que a ciência pode trazer questão de visão. Bom, em cima disso, a liberação, ela pode melhorar a recuperação muscular, favorecendo o nosso processo de hipertrofia? Será que a liberação miofascial, ela pode gerar estímulos que vão gerar sinalizações para que você aumente a sua síntese e impacte na sua construção da massa muscular em um aluno ou paciente ou atleta que quer desenvolver músculo durante o seu treino? Será que a liberação miofascial perturba na força quando o seu atleta ele é um atleta de força, lutador de jiu-jitsu, um halterofilista e fisiculturista, que é ganho de massa magra? Como é que isso vai influenciar? Será que vai impactar da mesma forma? Ou são formas diferentes de atuar e formas diferentes de influenciar? Será que eu vou usar a mesma raciocínio ou para um pode e outro não pode? Hipertrofia. Será que a liberação miofascial, você modular, você gerar estímulos do tecido conjuntivo, pode nos ajudar a ganhar mais massa, aumentar a síntese proteica, aumentar aí o volume dos nossos clientes quando o objetivo é fisiculturismo, é estético? São essas dúvidas que a gente é bombardeado o tempo todo, né? Às vezes nas mídias, às vezes dentro da nossa clínica, né? E dentro do YouTube e das mídias sociais. A galera já acha que sabe tudo, né? E às vezes faz muita coisa como a gente fazia antes, de uma forma empírica. Dá certo, continua. Muito mais visual e perceptível do que fundamentada em artigos científicos a nível de números e resultados. Bom, trilhos faciais.
Então nós temos que compreender que nós vamos ter que entender duas formas, coisas que eu custei a entender. O que é músculo e fáscia. Então a liberação miofascial, ela vai abranger esses dois, principalmente esses dois tecidos. O sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso periférico e o sistema vascular. Também vai ser influenciado. Perfeito? Mas as liberações miofasciais, elas vão trabalhar esses dois tecidos. Bom, nós sabemos que a liberação, quando ela é feita, ela pode ser feita local ou sistêmica. Isso aqui já é feito pela gente. Vou treinar peitoral, vou fazer a liberação só do peitoral e isso vai ter alguma consequência. Mas nós temos que entender que a gente tem que ter essa visão mais holística. Que a anatomia não é só local, ela é sistêmica. E quando a gente trabalha linhas anatômicas, trilhos, né, faixas que têm confluências e comunicações que fazem a transmissão de força, ela pode ser feita pela tensão muscular ou pela tensão da face. Eu posso simplesmente fazer a transmissão no tecido conjuntivo, ou quando eu faço o supino, a contração do peito, do ombro e do tríceps, fazer uma alça motora, uma cadeia muscular funcional que faz essa distribuição da força. Então nós vamos trabalhar duas formas. Dois conceitos. E não, se vocês entenderem isso, vai ser mais fácil. Então aqui é os trilhos anatômicos. E depois nós vamos falar sobre cadeias musculares funcionais. Mas fáscia e músculo está tudo interligado. Mas eu tenho trilhos que eu vou acompanhar a fáscia e trilhos que eu vou acompanhar a contração muscular. Exemplo, o supino. Perfeito? Qual que é a cadeia muscular do supino? Vamos imaginar que o cara está deitado. É peito, tríceps, peito, ombro, tríceps e quem? E os extensores. É como se estivesse empurrando, ó. Então aqui é a cadeia de empurrar. Cadeia muscular do ato de empurrar. Diferente do ato de quê? Puxar. Puxar grande dorsal, deltóide posterior, bíceps e os flexores do punho. Tá vendo como que ele oscila? Anterior, anterior, posterior e posterior. Quando eu tenho a fáscia do braço, nós temos aqui uma fáscia que chama linha
anterior superficial de membros superiores, que é a continuidade da linha anterior do tronco, nós temos aqui o peitoral, nós temos aqui o septo anteromedial e os flexores palmares. O peitoral é a face anterior do braço. A linha anterior é igual à cadeia de empurrar? Não. A face não tem contração, mas a cadeia tem contração. A fáscia, quando eu estou fazendo o supino, a área da fáscia que vai ter comprometimento na minha mobilidade, principalmente vai ser essa aqui, ó. Vai ser o peitoral. Apenas. Porque a outra linha é posterior. Então, a fáscia no supino vai atrapalhar a mobilidade do supino apenas em quem? No peitoral e no ombro. Mas pouca mobilidade do cotovelo e bíceps não vai ter. Diferente do crucifixo. O crucifixo, ele é um pouco diferente. Porque alterações da linha anterior facial, ele vai comprometer. Se eu tiver uma pouca mobilidade dessa linha, ela vai comprometer os crucifixos. Porque o crucifixo trabalha muito mais o bíceps do que os supinos. Então, talvez a pessoa comece a descer e comece a ter uma protusão do ombro, ou não conseguir descer e ter muita compensações, ela pode ser devido à face que está perturbando o gesto motor aqui. Pode ser que o bíceps está mais fraco, e isso pode comprometer o gesto motor. Então nós temos que observar o que perturba, se é face ou músculo. Mas está tudo interligado, tudo vai depender do gesto motor e a fáscia durante esse movimento. Porque a fáscia, ela vai prejudicar a mobilidade. E no crucifixo, eu estou testando a mobilidade de quem? Da linha anterior. Mas no supino eu consigo descer. Por quê? Porque eu não estou colocando em estiramento máximo da linha facial anterior do braço. Então nós vamos ter que olhar aí, sempre assim, essas duas visões, o que é músculo, o que é fáscia. Dentro do movimento e de uma forma estática. Vai ser mais fácil para entender. Claro que isso aqui, no começo, vai ser um pouco difícil, mas na hora que eu começar a falar um pouco mais, vai começar a ter um entendimento melhor e vocês vão conseguir enxergar algo que vocês não enxergavam antes. Então, aqui nós temos alguns exemplos de face. A postura, ela é influenciada não pelos músculos, mas principalmente pelas faces. Como assim, Maradona? Porque músculo não foi feito para contração constante, porque ele gasta energia, ele é desconfortável e não é econômico. Mas você fica parado, onde a neutralidade das forças que jogam você para frente e para trás são pelas estruturas não contráteis, é muito melhor, porque você não gasta energia,
não sente acidose metabólica pela manutenção da contração constante e é muito mais confortável. Perfeito? Então, quando eu falo estático, quando eu falo dinâmico, eu falo cadeias musculares funcionais. Quando eu falo estático, eu falo trilhos anatômicos faciais. Bom, dentro dessa premissa, quando eu analiso as linhas faciais, nós temos aqui uma linha posterior, as linhas longitudinais. Então, tem uma linha posterior que sai da crista galha, da base do crânio, que sai superficialmente na face epicranial, a face do osso occipital, a face que sai lá do osso occipital continua com toda, né, a parte posterior da sua coluna até o sacro. Do sacro, você tem um ligamento que chama sacro tuberal, que continua na mesma inserção dos isquios tibiais, os gastrocnêmicos, cissóleo, vai até o calcâneo e tem a face plantar. Então você tem uma linha facial que tem uma sobreposição de músculos para músculos, então músculos aqui que vão até a sua estação óssea, que é o quadril, onde tem inserções, né, confluência de inserções de certos músculos, e essas faces têm sobreposições dessas inserções, gerando aí uma continuidade dessa face, onde há uma transmissão de força. E é como se fosse uma linha que sai daqui e vai até o seu pé. E tem uma linha anterior que sai dos extensores dos artérios, tibial anterior, reto femoral, parede abdominal, linha alba, né, a face do transverso, do externo, desculpa. Nós temos aqui a face do manúbrio que vai até o processo mastoide, que é a face que recobre o músculo do econ. E nós temos aqui algumas faces também mais profundas, que são as internas, que aí não vou entrar em detalhe. Então imagina aqui o barco, tá? O barco seria o quadril, o osso do ilíaco. E aí é o seguinte, e a sua coluna seria o mastro do navio. Então a corda número 1 seria a linha posterior. A linha 2, 3 e 4 seria a linha anterior facial do tronco. E nós temos os ossos e as suas vértebras. Então seria o mastro do navio. Do processo mastoide até o manúbrio é a linha 2, que é a corda número 2, que é uma linha facial que recobre o esternocleidomastoideu mastodeu. Nós temos uma face do manúbrio até o processo tifoide, que é essa linha aqui, ó. Então, peito escavato pode gerar uma tensão nessa linha. Exemplo, uma cabeça para frente, uma tensão na linha 2. E uma retificação da parede abdominal e da região lombar pode gerar e você ter uma retroversão pélvica e um abaixamento do processo tifoide, aproximando a sífise púbica do processo tifoide, pode gerar uma tensão da linha número 4, que não é muito comum, mas essa linha aqui está sempre em estiramento. Então você tem cordas que podem trabalhar de uma forma equalizadas, em tensões, né, equiparadas, mas se eu tenho o meu tronco para frente, tá, um deslocamento do meu tronco para frente, do meu centro de gravidade mais anterior, então vamos lá, essa haste para cá, o que vai acontecer com a linha 1? Vai ficar esticada. Ela vai ficar trabalhando excentricamente.
essa aqui vai ficar com muito mais o quê? Tensão. Mas só vai ter tensão se eu encurtar essas cordas aqui. Então, se eu jogar minha cabeça para frente, eu estou encurtando esse espaço. Se eu tenho meu tronco para trás, tem muita gente que tem sway back de quadril, faz isso aqui, ó. O que acontece? Se meu mastro vai para trás, essa corda aqui está muito mais o quê? Tensa e encurtada, trabalhando essa posição concêntrica. E quem está trabalhando excentricamente? Tentando segurar para que o mastro não caia para esse lado. A2, A3, A4. Legal? Vocês estão entendendo? Então, o objetivo quando você analisa o seu cliente, a sua postura estaticamente, vão ser as tensões nessas linhas. E a postura que você ficar mais confortável, que você não gasta energia, é aonde tem a neutralidade dessas forças que te puxam para trás e que te puxam para frente. E não é músculo, são as faces. E aí, pessoal, gostaram da live com o professor Fernando Maradona? E eu quero te fazer um convite. Amanhã é o dia do Uniguaçu Desafia. 10 horas de conteúdo, da teoria à prática. Eu vou estar com vários professores durante o dia todo ensinando vocês. Então acesse o QR Code que aparece aqui na sua tela e faça parte do grupo exclusivo, para não perder nadinha. Inclusive as novidades que a gente vai contar amanhã durante o dia. À tarde tem mais uma live e daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo.